aula passada, nós montamos aqui a nossa turma, certo? Com relação às notas e tudo mais. Nós criamos uma classe na aula passada chamada produto, tá certo? Esse produto, ele tinha os atributos privados, código, descrição e preço, certo? Esses atributos nós fizemos encapsulamento deles. O que é encapsulamento? É eu deixar o atributo privado e criar para cada atributo privado um par de métodos de acesso. Um método get para pegar o valor do atributo e um método set para colocar valor no atributo. Beleza? Então nós fizemos aqui o get código, set código, get descrição, set descrição, get preço, set preço. Está aqui. Bom, essa classe, quando eu coloco ela em memória, ou seja, quando eu instancio essa classe, ela é promovida a objeto. Tá certo? A gente diz que é um objeto da classe produto. O que é um objeto? Quando eu falo produto, você não sabe de qual produto que eu estou falando. Então eu estou falando uma coisa genérica, é a classe produto. Quando eu falo de um objeto produto, eu estou falando de uma ocorrência dessa classe produto. Ou seja, eu estou falando de um objeto específico, de um produto específico. Tá certo? Então, quando eu falo aqui, olha, é um objeto de produto. Beleza, é um único produto, um produto que tem um código específico, uma descrição específica, um preço específico. Tá certo? Se eu falar assim, ó, existe uma classe aluno. Beleza, tem uma classe aluno. Aí, na classe aluno, tem um objeto que é a Nicole. Por quê? Ela é uma ocorrência de aluno, assim como a Juliana, o Melk, a Lia e cada um de vocês. São ocorrências, né, de aluno. Cada um é uma ocorrência de aluno. Então eu digo que é um objeto da classe aluno. Beleza? Então lembra, quando eu falo aluno, pode ser qualquer aluno. Então eu estou falando da classe. Quando eu falo um objeto de aluno, é um aluno específico daquela classe. E para aquela classe, para a classe virar um objeto, eu tenho que instanciar ela. Lembra? Instanciar. Eu crio uma variável do tipo aluno e digo que ela recebe um new aluno. Então eu estou colocando aquele novo aluno numa posição de memória. Tá, beleza? Bom, aí a gente tem o seguinte. Eu tenho aqui um vetor, tá? Esse vetor, ele tem várias posições. Tá joia? Esse vetor meu tem várias posições, tá? Então eu tenho um vetor ali com 4 posições, tá certo? O que é um vetor? Isso aqui tudo é uma única variável, só que essa variável tem várias posições. E cada posição, normalmente eu coloco um valor. Vamos dizer que esse vetor seja um vetor de cores. Então eu coloquei na posição 0, azul, na 1, vermelho, na 2, amarelo e na 3, verde. Tá beleza? Tranquilo? Então é um vetor com posições. Quando eu digo que esse vetor é de um determinado tipo, significa que em cada posição desse vetor só entra valores daquele tipo. Tá beleza? Então se o vetor é de int, só entra números inteiros. Se o vetor é de string, entra qualquer caractere alfanumérico. Se o vetor é double, entra qualquer número que tenha casa decimal. Tá tranquilo?
Beleza. Porém, eu posso criar eu posso dizer que esse vetor aqui, ele é um vetor de objetos. Beleza? Então, eu posso dizer que esse vetor é um vetor de objetos. Então, ao invés de eu colocar um tipo de dado primitivo ou um tipo de dado qualquer nele, dizer que é um vetor de int, ao invés de eu dizer que esse vetor é de um tipo de dado, por exemplo, um int, um double, alguma coisa nesse sentido, eu posso dizer que esse vetor é um vetor de objeto. E aí, o que entra em cada posição desse vetor? Entra um objeto inteiro. Beleza? E o que é um objeto inteiro? É uma determinada classe instanciada. Como nós fizemos no exercício da aula passada, nós fizemos a classe produto. Então eu posso dizer que esse determinado vetor de objetos é um vetor de produto. Então, o que entra em cada posição do vetor? Entra um produto inteiro. E esse produto inteiro, ele é composto, no nosso caso, por código, descrição e preço. Tá tranquilo? Então, olha, ao invés de eu ter uma variável simples aqui dentro, como um número, um texto, alguma coisa nesse sentido, eu tenho um objeto inteiro. Então, eu vou colocar aqui para ficar diferente. Eu tenho um objeto aqui, ó, produto. Eu tenho um produto inteiro aqui dentro. Então, eu posso ter aqui, olha, várias instâncias de produto. Lembra que eu mostrei para vocês? Cada uma em uma posição de memória. E eu posso pegar cada posição de produto e colocar aqui dentro, numa posição do meu vetor de produtos. Tá certo? E dentro, vamos colocar isso aqui um pouquinho para cima. E dentro de cada produto desse, tá vendo que uma coisa está dentro da outra? Eu criei um vetor de objetos e esse vetor é de produto, que é esse cara aqui todinho. Em cada posição desse vetor de produto, eu coloquei um objeto produto. Então, ao invés de... Lembra que na aula passada eu falei para vocês que eu só consigo acessar o último objeto que eu criei? Então, quando eu dei um new de novo, o anterior eu não acesso mais. Tá certo? Então, qual é a maneira de eu conseguir acessar esse objeto anterior? É eu colocar ele num vetor. E esse vetor eu consigo acessar porque eu percorro ele de novo e tento acessar ele. Tá certo? E dentro de cada produto desse, você tem os atributos dele. Dentro de cada um. Então, para eu conseguir acessar um vetor de objeto, eu tenho que fazer o seguinte, olha, o nome do vetor, vou chamar aqui, ó, o nome do vetor, ponto, get, o get vai me dar o quê? A posição do vetor. Ponto, a
Oi? Quem falou? Então, deixa eu até arrumar aqui. Vai ser sempre, o nome do vetor, ponto .get, passando a posição do vetor, e aí eu acesso o atributo do vetor. Tá certo? Então vai ser, um exemplo disso vai ficar assim, por exemplo, eu vou sempre colocar o nome do vetor no plural. Então, por exemplo, eu quero acessar este produto aqui, Tá vendo onde está o amarelo? Então, olha, produtos é o nome do vetor, ponto. Get na posição, qual é a posição que está o produto amarelo? 2. Então, get na posição 2, ponto, get descrição. Pronto, peguei a descrição, vetor na posição 0, vetor na posição 1, vetor na posição 2. Mas por que não botou código? Não, eu poderia que porque nesse momento eu estou acessando a descrição, mas eu poderia estar acessando o código ou outra coisa qualquer. Tá beleza? Estão entendendo como é que eu acesso essas variáveis? Nós vamos começar a programar essa manipulação do vetor de objeto. Tá joia? Vamos começar a programar essa manipulação. Então, eu vou aproveitar, olha só, não vai dar para fazer tudo, mas eu vou aproveitar, eu vou criar aqui, olha, novo pacote e vou chamar ele de aula 04 e eu vou criar no aula 04, que vocês sabem que é o vetor, eu vou criar só a classe principal. Tá? Essa classe principal, ela vai manipular, a classe principal do vetor está aqui, de objeto. Ela vai manipular o produto que está lá no outro pacote. Tá? Então, a gente vai criar direto o método main, mas está no pacote aula 03. Aí eu estou criando um novo no aula 04. Não, olha só. Eu criei o pacote aula 04. Isso. E criei uma outra classe que chama principal. Ela tem o mesmo nome, mas está em pacote diferente. Então não tem problema nenhum. Sim, eu posso linkar. Olha só, eu vou criar tudo aqui da maneira sequencial, só para vocês entenderem. E aí, na próxima aula, a gente vai melhorar esse código, tá? Então, hoje eu só vou criar da maneira sequencial para vocês entenderem. Então, a primeira coisa, conforme eu falei, eu vou criar esse vetor de objetos de produto. Então, como é um vetor de objeto, eu vou conseguir colocar vários produtos lá dentro, um em cada posição. Então, por padrão, eu vou deixar todos os vetores de objeto com o nome no plural. Tá joia? Como é que eu vou criar ele? ArrayList de produto, vou chamar de produtos igual a new. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando, vocês podem ouvir muito esse termo, eu estou criando um vetor de objeto tipado. Tá? A classe ArrayList, ela é uma classe de vetor de objeto. Só que quando eu coloco aqui
entre o sinal de menor e maior a classe produto, significa que esse vetor de objeto, ele não aceita mais qualquer objeto nas posições dele. Ele só aceita o objeto produto. Tá certo? Então é um vetor tipado de produto. Então quando esse vetor é criado, ele já sabe, ó, eu sou um vetor que vai armazenar em cada posição objetos da classe produto. Ponto final. Tá? O que isso vai ajudar? Vai ajudar que ele já vai reconhecer para a gente os métodos get e set do produto. Então isso vai ajudar muito a gente a programar. Tá? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou simplesmente criar dois produtos, adicionar esses dois produtos no vetor e depois eu vou imprimir esses dois produtos. Tá joia? Só vou fazer isso e a gente encerra a aula. Tá? Então, ó, eu criei o vetor, eu vou criar dois produtos, vou colocar valor nesses dois produtos, vou adicionar esses dois produtos no vetor e depois eu vou imprimir esses dois produtos. Tá? Só isso. Então, olha lá. Então, eu vou criar aqui, ó, produto P, criei a variável produto. Então, eu vou instanciar o primeiro produto, ó, P igual a new produto. E aí eu vou fazer, ó, p.set código, esse primeiro produto é o 1, p.set descrição Oi. Você não deu aonde? No? Aqui? Você deu contra-espaço aqui? E depois no produto também você tem que dar contra-espaço. Olha só, criei aqui o primeiro produto e coloquei valores nele. Agora eu vou pegar esse produto aqui e vou adicionar no vetor. Então, a p ponto. Aliás, produtos ponto add p. Adicionei no vetor. Agora eu vou criar um novo produto. Notem o seguinte, quando eu trabalho com vetor de objeto, na hora que eu crio o vetor de objeto, eu não preciso dizer com quantas posições esse cara nasceu, tá certo? Eu não preciso dizer. Por que eu não preciso dizer? Porque é como se o ArrayList ele fosse elástico. Então, eu posso ir adicionando, cada vez que eu chamo o método add dele, né, eu posso ir adicionando objetos nele que ele continua tendo espaço para eu adicionar mais objetos. Tá? É diferente de quando eu crio um vetor na mão, que eu crio um vetor e eu já tenho que dizer quantas posições tem esse vetor. O ArrayList não precisa disso. Tá? Agora, vamos já pegar o seguinte, vou aproveitar e vou ensinar uma outra estrutura para vocês. Alguém já trabalhou com for each? Alguém já trabalhou com for each? Não? For each é um for para você geralmente trabalhar com vetor de objetos, que você não determina a quantidade de elementos que tem dentro do for. Então, você não determina o loop dele. Assim como eu posso adicionar indiscriminadamente objetos dentro do meu vetor de objetos, quando eu trabalho com for each, eu posso fazer o loop em todo o vetor sem saber quantas posições aquele vetor tem.
tá? Então ele funciona um pouquinho diferente. Olha só. Eu só quero imprimir os dados na tela, tá? Então eu vou fazer assim, ó, para, ó, um produto PR não é IN, porque IN é IN. Produtos. Olha só, eu já fiz o for todinho. O que ele vai fazer? Olha o que esse for each vai fazer. Ele vai fazer um for varrendo todo o meu array list, todo o meu vetor de objetos. Só que o que ele faz? Cada posição que ele varre, ó, comecei nessa, ele pega esse produto aqui e joga na variável PR. Beleza? Então, eu não preciso passar todo o caminho de produto. Ele já está nessa variável PR. Por quê? Porque o for each fez isso. Ele entrou numa posição de vetor, ele pega aquele objeto inteiro e põe na variável PR. Então, eu já posso fazer aqui, olha. Então, olha lá. O que eu estou fazendo? Eu estou imprimindo o código, aí eu pego o código, pulo uma linha. Estou imprimindo descrição, pego a descrição, pulo uma linha. Estou imprimindo preço, pego o preço, pulo uma linha, aí pulo outra linha. Olha lá, não ficou exatamente do jeito que eu queria, porque esse contrabarra N aqui a gente pode tirar. Porque o print LN, ele dá um print e já pula uma linha. Então vamos tirar esse cara aqui. Agora sim. Olha lá. Beleza? Vou melhorar esse cara aqui. Vamos lá, deixa eu explicar aqui o que eu fiz. Olha só, o preço, ele é um valor double, certo? Só que o preço, como ele é valor double, a casa decimal é separada por ponto, tá? Por quê? Porque para o Java, vírgula é texto. Então eu não posso colocar 1,99, ele vai entender aquilo como texto. Então, na hora de mostrar o valor, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando esse preço que vai voltar em double, eu estou transformando esse cara em string, e aí eu estou fazendo o replace dele, ou seja, a substituição de qualquer ponto que for encontrado por vírgula. Tá certo? Então, lá. Peguei um valor que é double, fiz o value of dele para string, ou seja, transformei esse valor em texto, daqui a aqui eu estou transformando em texto, o resultado desse texto eu estou mandando substituir qualquer ponto que for encontrado por vírgula. Tá certo? E aí na hora de eu executar, olha lá, 397,59. Tá certo? Eu formatei o dado que estava lá nas variáveis. Tá vendo? Tá tranquilo? Vai ter essa aula no YouTube? Vai. Então, olha só. Hoje, vocês viram algumas coisas, ó.
a gente aprendeu sobre vetor de objeto, aprendemos sobre o for each, que é uma estrutura bem mais rápida que faz interação, e a gente aprendeu os métodos de manipulação de string. Value para pegar um valor double e transformar em string, e o método replace para pegar um texto e transformar em outro, substituir por outro.